Olá, gente boa! Estamos iniciando mais um ponto de encontro. E este, com especial alegria, o nosso principal convidado é o professor Cristóvão Buarque. Foi senador, governador, ministro, é um dos maiores estudiosos de educação no nosso Brasil e gosta de discutir e debater sobre esse tema tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado, para o Brasil e para o mundo. Nós vamos falar sobre educação aqui, mas também vamos falar de política. O senador Cristóvão Buarque é um ativista militante, membro do Partido Cidadania, e que vai também conversar conosco a respeito dessas lutas, dessas contradições, dessa intolerância, dessa disputa, dessa ameaça que o Brasil vem sofrendo às suas instituições pelo atual governo. E ao nosso lado aqui está o nosso companheiro Domingos Sávio. Domingo é mestre em Ciências Sociais pela Universidade do Rio Grande do Norte, especialista em Geografia do Nordeste, foi secretário de Educação do município de Macaíba, que fica aqui na Grande Natal, secretário adjunto da Secretaria de Estado do Rio Grande do Norte, é membro da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação. Então, Domingos também, além de fazer política, é um atuante professor na área de educação e vai conosco fazer esse bate-papo aqui informal com o senador Cristóvão Buarque. Para o início dessa conversa, há um tema que o senador Cristóvão Buarque discute e debate no Brasil há muito tempo, que é a federalização da educação no Brasil. E eu gostaria de abrir este podcast com o nosso companheiro Domingos aqui também, discutindo qual a importância da federação para o futuro da educação do Brasil, se um governo vier adotar de forma real e enfática. Perguntou a ele ou a mim? Não, é para o senhor já começar a debater a questão da federalização do ensino. E aí Domingos vai colocar as suas questões. Depois a gente ouve então Domingos. Vamos lá então. Primeira coisa, eu quero falar da manifestação de satisfação que eu tenho de estar aqui com vocês. Qualquer que fosse o tema, eu estaria satisfeito. Ainda mais sendo dois temas. Desculpem, estou me recuperando ainda do Covid. Dois temas importantes, que é a educação e a crise que o Brasil atravessa política. Para falar da federalização, eu quero, em primeiro lugar, dizer que nós temos que tomar uma decisão no Brasil. Queremos que a educação seja a mesma para todos? A mesma qualidade, independente da renda? Ou vamos continuar com a tradição que nós temos de que a educação de qualidade é para uns e a educação sem qualidade é para outros? É óbvio que eu defendo que cada cérebro que não recebe educação é uma injustiça com esse cérebro, com essa pessoa, e é uma estupidez nacional, porque esse cérebro deixa de ser o vetor do progresso que nós queremos e que hoje é baseado no conhecimento, na inteligência. Eu defendo que o Brasil tem que ter como meta ter uma das melhores educações de todo o mundo. Eu não gosto quando nós comparamos o Brasil hoje com o Brasil 20 anos atrás, e nem quando comparamos uma cidade brasileira com outra. Eu quero me comparar com a Finlândia, com a Coreia do Sul, com a Irlanda, e quero que a educação do mais pobre seja tão boa quanto a escola do mais rico. Se queremos isso, aí não tem outra alternativa, a não ser nacionalizar as crianças brasileiras. Elas passaram a ser um problema, um assunto, um tema do país, da União, da Federação, e não da família, ou do município apenas. Isso, durante algum tempo, eu chamei de federalização. Eu confesso que hoje, esse tema não está sendo, essa palavra não é bem recebida. Eu tenho preferido usar a palavra adoção. O governo federal adotar
a educação das crianças, independente do município onde elas vivem. E eu defendo que isso seja feito por cidade, não por unidade escolar. O governo federal chega em uma cidade e diz, a partir de agora, vamos ter aqui uma carreira nacional dos professores, as construções vão ter um padrão da melhor qualidade nacional, os equipamentos serão os mais modernos do Brasil, tudo em horário integral. Depois de uma cidade, outra e outra e outra. Levaríamos uns 20, 25, 30 anos para adotar essa federalização em todas as cidades brasileiras. No ritmo em que as cidades queiram, eu acho triste ter que dizer isso, mas se a cidade não quer, não podemos obrigar. E que a União faça de acordo com seus recursos. Essa é a ideia, Weber, que eu tenho. Que eu sempre gostei de chamar de federalização, mas tem um chamado de adoção federal. Fica mais branda, mais fácil de ser adotado. Eu não vejo outro caminho se nós queremos que a educação de uma criança não dependa da sua renda nem do seu endereço. Senador, eu acho que a sua última palavra é bastante interessante quando coloca adoção, né? E me remete a de fato, uma pactuação num grande regime de colaboração que a gente não viu ainda nesse país. Eu acho que é um cenário interessante que o senhor coloca e me remete muito, né? Eu tenho dialogado isso, né? Eu acho que o arcabouço jurídico para os caminhos para se dar essa adoção, ou esse grande regime de colaboração está dado, né? E eu gosto muito de lembrar que Anísio Teixeira, que a gente precisa resgatar bastante, deu uma contribuição muito grande nessa concepção da educação pública que a gente tem hoje. Foi pensado lá atrás muito bem por Anísio Teixeira, que a gente precisa resgatá-lo. E dentro desse contexto, demos avanços importantes, né? Universalização, né? Temos um modelo de financiamento que pode ser aperfeiçoado, mas já é um grande passo, toca nas questões da qualidade. O senhor toca no ponto da educação integral, em tempo integral, que temos experiências diversas pelo país afora, que são sucessos. Nenhuma experiência dessa vai reproduzir de forma igual no país, mas são caminhos que está colocado. Eu sou muito otimista e assim, a sua fala é interessante quando coloca isso, porque quando a gente fala federalizar, né, aí os municipalistas dizem, vai tirar a nossa autonomia, né? Então essa fala que o senhor coloca é muito interessante para o debate. Dentro desse contexto de uma repactuação federativa que nós precisamos fazer, principalmente nesse novo cenário da educação. E educação integral, o senhor foi governador, senador, ministro, né? Educação em tempo integral, ela tem um custo alto, né? É verdade. Mas a gente precisa enfrentar esse debate, partindo do princípio que a educação, ela se dá no território, vai além do muro da escola, e a gente entra na concepção também do espaço da cidade como espaço de educação. Acho que o senhor coloca um debate nacional importante que tem que ser travado nesse momento. E eu acho que é muito feliz a sua fala. Eu acho que essa discussão, nesse momento que a gente vive, para que a gente avance, precisa realmente as forças que militam na política e na educação desse país travar esse debate. Eu acho que os caminhos do arcabouço jurídico está dado. LDB, Plano Nacional, o novo Fundeb, que coloca lá a questão também da qualidade, que foi uma luta que eu lembro sua também, enquanto governador, enquanto ministro, enquanto parlamentar, de incorporar esse elemento também do financiamento ligado também à questão da qualidade social da educação. Eu acho que nós temos aí, apesar da crise que a gente vive, desses ataques às instituições, nós temos um arcabouço muito forte para travar esse debate com a sociedade. Eu fico muito feliz com essa sua fala inicial. Senador, o Brasil tem uma Eu posso comentar um pouco? Pode comentar, claro. A intervenção de Domingos. Olha, eu quero dizer o seguinte, essa ideia de centralização ou não, primeiro não cabe, porque eu defendo essa federalização, vamos usar o nome, com descentralização gerencial da escola, que não tem hoje.
Hoje quem manda é o prefeito. Eu defendo que seja a comunidade que manda. E com liberdade pedagógica. Na sala de aula é o professor que manda. O que hoje tem, não tem tanto. Agora, a ideia de descentralizar ou não é antiga. Existiam grupos políticos durante o século XIX chamados Luzias e os Saquarimas. Uns queriam um país integrado, outros queriam um país com províncias independentes. E naquela época, muitos diziam, olha, tudo bem, quer acabar com a escravidão? O município decide. Por que o governo central, o imperador lá no Rio de Janeiro, vai se meter a dizer que o meu município deve acabar com a escravidão? Lembro que era assim nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, metade dos estados tinha escravo, outra metade não tinha. E quando o presidente Lincoln decidiu abolir a escravidão em todo o país enfrentou uma guerra civil de 5 anos. Eu creio que uma criança fora da escola hoje é escrava moderna. A escravidão hoje não é mais com algemas nos braços trazendo da África para cá. Hoje a escravidão está nas esquinas. O capitalismo chega na esquina e joga uma rede dizendo, eu tenho um emprego para você. E eles vêm com um salário que às vezes é menor do que o que custava manter um escravo com comida. Então, a escravidão continua municipalizada. Temos que dizer, queremos ou não, que a educação tenha a mesma qualidade, não importa a cidade. Primeira pergunta. Aí vem outra pergunta que a sua fala permite encontrar outro caminho. Quer dizer, vamos pactuar. Mas pactuar entre desiguais tão diferentes quanto, por exemplo, uma cidade como Americana, em São Paulo, e uma cidade como Axixá, no meu Pernambuco, essa pactuação não vai ocorrer. Porque não é uma questão só de jogar dinheiro no município, como o Fundeb está fazendo. É a cultura do município. Enquanto os professores forem municipais, contratados dentro do município, com uma carreira municipal, eles não terão a mesma qualificação nacionalmente. Isso foi entendido quando se fez a federalização das universidades. Eu sou velho, é verdade, mas quando eu entrei na Escola de Engenharia, se chamava Escola de Engenharia de Recife. Ela se transformou em Escola de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco quando eu estava dentro dela. Ninguém ficou contra a federalização das universidades. Ninguém é contra a federalização das escolas técnicas. Duvido um prefeito que não queira abrir uma escola técnica federal no seu município. Duvido que ele diga, não, aqui não, aqui a escola técnica é minha. Não conheço um prefeito que diga isso. E por que ele diz isso para a escola da primeira série do primário? Porque o prefeito quer ter, os municipalistas, vamos dizer, porque os municipalistas querem ter o controle da escola primária e não da escola técnica. Agora, eu sou contra o controle gerencial. Eu acho que quem deve gerenciar a escola são os professores, os pais, os alunos maiores e a sociedade, os comerciantes do bairro, os padres e os pastores e os profissionais liberais, através de uma associação dos amigos daquela escola. Esses amigos daquela escola participam da gestão. Agora, para concluir, pactuar é uma palavra muito vaga. Nós já temos essa pactuação há 30 anos, com a nova Constituição, 35 anos. E essa pactuação tem melhorado, mas numa lentidão muito grande. Eu já disse que ia concluir uma vez. Olha, apesar de todos os avanços, e nós tivemos avanços sim, mas hoje a educação de um rico é mais desigual da educação de um pobre do que era 30 anos atrás. E olhe que 30 anos atrás os pobres não tinham nem escola. Hoje eles têm, mas a dos ricos melhorou mais. Hoje já tem muitas escolas bilíngues para os ricos. A desigualdade do Brasil com os outros países aumentou, apesar de que no Brasil melhorou muito.
mas, sobretudo, a desigualdade entre o que a gente ensina e o que se precisa para hoje. A brecha foi maior nesses 30 anos. 30 anos atrás, tinha 25% das crianças sem matrícula. Hoje tem 98% matriculado. Mas 30 anos atrás, 25 anos atrás, não precisava falar inglês. Hoje precisa para ter um bom emprego. Não precisava saber usar computador, hoje precisa. Então, voltando, porque aqui é uma questão de definição. Eu acho que tem que haver a participação de todos, mas a carreira tem que ser nacional. Se a carreira de professor continuar municipal, nós não vamos ter escola igual. A qualidade do prédio tem que ser definida pelo governo federal. Não pode ser conforme o prefeito quer, coitado, com seus parcos recursos. Eu fui autor da lei que criou o piso salarial do professor, piso nacional. Não havia até 2008. Veja como a gente é atrasado. É desse tamanho o piso. E os prefeitos não conseguem pagar. Então, não pode ser o prefeito que pague o piso. Tanto que, quando eu coloquei o projeto de lei do piso, eu coloquei um outro dizendo: o piso salarial do professor, que é nacional, vai ser pago pelo governo federal. O prefeito ponha mais dinheiro para pagar mais. Só que hoje eu defendo que a carreira seja nacional e não só o piso. Então, vamos debater isso. Eu gostaria muito de debater, que me mostrem que é possível ter escola da máxima qualidade é igual, independente da cidade e da renda da família, sem essa adoção nacional, que é uma palavra quase que igual à federalização. Apesar de incomodar menos os que defendem o pacto, os que defendem a municipalização. Não vamos ter escola igual com municípios tão desiguais. E essa desigualdade dos municípios não será resolvida enquanto a educação não for igual, independente do município. Eu lembro que, nessa sua fala, quando falou também da estrutura física da escola, eu lembro que, na sua passagem pelo Ministério, eu lembro que foi produzida uma das primeiras cartilhas com padrão mínimo de estrutura física de escola. E já foi uma ideia desse padrão nacional de como seria a estrutura física ideal de uma escola. Eu me lembro que foi uma das primeiras cartilhas produzidas na sua gestão. E, só pegando um adendo, quando o senhor fala carreira, eu acho que essa é a grande discussão, transformar a carreira nacional, porque a base curricular é nacional. Então, assim, os conteúdos pedagógicos, eles já estão dados à estrutura nacionalmente, né? O que vai caber a cada estado, a cada município, apenas dentro da sua realidade, fazer as adaptações necessárias desse currículo nacional, dessa base nacional. Eu acho que alguns elementos estão dados para a concepção que você coloca, que é interessante. Mas vamos apimentar um pouquinho o debate. Vamos apimentar um pouquinho, eu vou dizer o porquê. Não, depois eu volto a isso. Senador, vamos aqui imaginar que nós tivéssemos um governo que topasse fazer essa reestruturação na educação brasileira. Essa verdadeira revolução na educação brasileira, desde a carreira do professor, na melhoria do salário, na reestruturação e concepção dos prédios escolares, na carreira do professor, na relação da escola com o aluno, e que isso fosse, eu acho que tem que ser um pacto nacional, né? Um pacto entre pessoas, classes sociais, governos, instituições, iniciativa privada. Tem que ser um negócio que motive todo mundo, porque senão esse negócio não vai para frente. Mas olhe bem, digamos que topasse fazer isso e quisesse uma inspiração. Existe algum país no mundo que já faz isso, onde a educação é federalizada, ela é bancada pelo governo federal, mas com um corpo extremamente democrático, porque parece que os padrões, por exemplo, da Coreia, da China, ali da Ásia, são padrões de educação que têm crescido muito no mundo, mas ela tem uma concepção na relação professor-aluno, ou Estado e aluno, ou sociedade e aluno, completamente diferente desses padrões ocidentais. Eles têm uma certa diferença. No mundo ocidental aqui, há
a algum país desenvolvido, rico, a Finlândia, ou a Noruega, ou o próprio Estados Unidos, que tenha feito esse tipo de ação do ponto de vista da educação, para a gente dar um exemplo e dizer, olha, aquilo ali existe. Porque eu estava vendo um artigo hoje, já de um estudioso, dizendo que só a escola se tornando uma escola integral, a absorção do conhecimento do aluno tem crescido de forma muito extraordinária. No seu estado mesmo, Pernambuco, que era o 12º lugar no ranking do ensino brasileiro, em 10 anos passou a ser o terceiro. Passou a ser o terceiro. Esses exemplos estão sendo seguidos, por exemplo, por Paraíba, pelo Ceará, e o nosso Rio Grande do Norte está meio atrás desse negócio. Ficou meio acanhado. O Rio Grande do Norte teve 2 governos muito assim, acanhados nessa questão da gestão. Então eu queria que o senhor desse assim, o rumo ao debate, não só com a ideia, mas se tem já uma coisa prática acontecendo em alguma parte do mundo. Vou responder, mas antes vou começar por Pernambuco, até porque é o meu estado. Veja bem, Pernambuco conseguiu dar um salto, hoje é o terceiro do Brasil. Eu quero que seja o terceiro do mundo. Não me contento em ser o terceiro do Brasil. Imagine se no futebol a gente fosse comemorar na próxima Copa, perder de 5-1 para a Alemanha. Essa é boa. Ou então fosse terceiro lugar. Não aceita nem ser vice, né? O terceiro lugar. Pois eu quero o terceiro. Já estou fazendo uma concessão. Não quero ser o primeiro. Eu quero estar entre os 10 melhores. Hoje nós estamos entre os últimos, de acordo com a avaliação da Unesco e a avaliação da OCDE. Agora, a outra coisa. Vamos supor que está tudo bem. Pernambuco conseguiu ser terceiro. Como é que a gente vai conseguir que os outros estados façam isso também? Quando o governador quiser? Quando o governador que sucedeu o governador quiser? Que é o grande milagre que a gente vê em Sobral, é a continuidade. Política de Estado. A continuidade de prefeitos com a mesma visão, com a mesma intenção. A gente vai esperar que isso aconteça nos quase 6.000 municípios? Ou a gente, não, olha, Sobral não deu certo, Pernambuco não deu certo. Vamos levar isso para o Brasil inteiro. Mas como é que leva para o Brasil inteiro se não for por meio do Brasil inteiro? Que é o governo federal, nacional, a União, com a vontade de todos. Você lembrou bem, não adianta um governo querer. Nem 2, nem 3. Tem que ser o que Joaquim Nabuco dizia para a escravidão, tem que ser uma intenção nacional. Joaquim Nabuco dizia, um dos mais brilhantes discursos dele durante o debate da Lei Áurea, foi que surgiu uma intenção nacional, por isso que estamos debatendo aqui. E conseguiu aprovar. Agora, sabe por que a Lei Áurea foi aprovada? Eu gosto de dizer isso, mas com muita tristeza. Porque os escravocratas, a elite, disse, caramba, vamos libertar os escravos, mas não dar escola para eles. Porque descobriram, lá na lei do ventre livre, em 1881, que uma criança não é como um animal, que nasce quando sai do ventre da mãe pronto. Não, uma criança ela nasce 2 vezes. Quando sai do ventre da mãe e quando entra numa boa escola. A criança que não entrar numa boa escola não nasceu ainda. Porque ela nasceu fisicamente, mas não nasceu intelectualmente, que é o fundamental para ter uma vida social. Então, nós não temos essa intenção. E é por isso que a gente está debatendo aqui. Senão a gente já estava lá na frente. Agora vamos falar do mundo. Quase todos os países onde a educação deu certo é uma intenção nacional com um padrão nacional. Existe a descentralização gerencial, mas não as regras nacionais. Finlândia, por exemplo. A escola tem o direito de contratar e demitir o professor. Aqui a gente não ia conseguir fazer isso. Por isso eu defendo uma carreira nacional. Lá eles contratam, demitem. Do jeito que a gente aqui demite técnico de futebol, quando perde 2 vezes, eles demitem professor, diretor, quando a escola não vai bem. Eu acho que aqui não daria para ter esse grau de descentralização. Mas, dado uma carreira nacional,
A gestão do dia a dia, o que é que faz no dia a dia? O próprio currículo, ajustar às exigências locais, municipais, inclusive, a realidade, é possível. Basta a gente dar essa descentralização gerencial e a liberdade pedagógica. O único país do mundo, desses aí, do chamado primeiro mundo, onde a educação é realmente municipalizada, são os Estados Unidos. E é o pior de todos. A pior educação dos países ricos no mundo É americana, senador? é americana na média. Agora, os ricos têm escolas maravilhosas. Não sei se você sabe, quando você vai morar nos Estados Unidos, em uma cidade, quem se preocupa com seus filhos escolhe o bairro mais rico, por causa da escola. A escola americana é desigual, claro, nem se compara com a brasileira. Nem se compara, muito melhor. Mas os pobres têm escola ruim. E como lá tem uma coisa ainda, negros e pobres, aliás, no Brasil também, as escolas dos negros não são tão boas quanto a dos brancos. Porque lá é municipal. Aliás, não é nem municipal, lá é do bairro. O bairro é o dono da escola. Os Estados Unidos não tinham, até um dia desse, Ministério da Educação. E o Brasil só começou a ter em 1936. E mesmo assim, é errado, porque o Ministério da Educação no Brasil só se preocupa mesmo com a universidade e as escolas técnicas. Se a educação for ruim, ninguém acusa o ministro, acusa o prefeito. Por isso que eu defendo há muitos anos, quando o Lula me chamou para ser ministro, eu insisti com ele que eu queria ser ministro só da educação de base. E, sinceramente, eu acho que eu cheguei a convencê-lo. Mas os sindicatos, há anos, dos professores universitários, não aceitou, pressionou, brigou, disse que isso ia tirar dinheiro das universidades, e não ia, eu não queria R$1. Daí a gente ia brigar depois no Congresso. Se não tivermos um ministério para cuidar da educação de base, das crianças, a educação não vai ficar boa. Aí eu concluo, professor, lembrando o seguinte: a Base Nacional Comum Curricular vai ficar só no papel. E algumas escolas que terão condições. A grande maioria, a maior parte das nossas escolas não vão ter condições. A verdade é que a gente acabou com a escravidão, mas hoje existe escola Casa Grande, em geral privadas, ou federais, e escolas senzala. Essas escolas senzala, que são as escolas onde está a maior parte das nossas crianças, que já estão matriculadas, esse foi um grande erro nosso, mas estão matriculadas, mas não frequentam. Frequentam, mas não assistem. Assistem, mas não permanecem até o fim do ensino médio. Permanecem, mas não aprendem. Escola boa é a escola onde se aprende. E aprender no mundo de hoje, sair do analfabetismo contemporâneo, vou chamar, é sair falando e escrevendo muito bem português. Falando pelo menos mais um idioma. Quem não falar mais um idioma daqui para frente não é plenamente alfabetizado, mais de um idioma estrangeiro. Sabendo as bases de matemática, geografia, física, um ofício. Por isso eu defendo que o ensino médio tenha 4 anos, mas todo mundo saia com um ofício e sabendo os problemas do mundo. Isso não vai ser possível de uma maneira municipal, com a desigualdade que nós temos. Domingos, o Domingos foi subsecretário de Educação, eu fui secretário de Educação aqui no Estado, e nós fizemos um plano de cargos e salários. No plano de cargos e salários aqui, senador, a gente colocou que os professores seriam avaliados também, não só os alunos. E a escola tinha um upgrade de recursos se a gestão fosse muito competente. Foi o ponto mais polêmico com o sindicato dos professores. Ele foi implantado, a gente venceu essa luta, mas nunca foi posto em prática. Nunca foi posto em prática. Eles não admitem, eu não sei se agora melhoraram, tiveram uma cabeça mais evoluída, esse mundo está se transformando, mas eles pressionaram o governo o tempo inteiro para que os professores não fossem avaliados. Eu acho que essa diferença que se dá entre aluno e professor,
numa gestão escolar também interfere na qualidade do ensino. O que é que você acha, Domingos? Isso que Valber coloca, senador, isso não avançou. Essa discussão de avaliação institucional, ela já está colocada no Brasil há alguns anos. Mas essa questão corporativa é muito forte. E ninguém está discutindo no plano de carreira punição. Está discutindo carreira e se tratar, e democracia isso, desiguais de forma igual. Desigual de forma desigual. Não dá para tratar desiguais iguais. Então, não avançou, isso aí até hoje, né, Valber? Ficou no papel, não foi regulamentado. No papel, não foi regulamentado. Não avançou, que é um avanço importante e alguns estados aqui no Nordeste já fizeram. Eu acho que no Chile, o professor Cristóvão podia, não sei se você sabe também, Domingos, no Chile parece que eles implementaram esse tipo de orientação, de gestão nas escolas. Mesma coisa para apimentar também aqui, senador. Você tocou na questão importante da gestão, que está dentro desse conceito que Valber coloca, da avaliação institucional. A LDB, a Constituição, está lá. O princípio do ensino brasileiro é da gestão democrática. Mas houve uma inversão. Eu acho que pela a nossa tradição autoritária, a gente quando avançamos nas conquistas democráticas, a gente achava que ia resolver o problema do Brasil só com a eleição. E jogamos como pauta da educação a eleição de diretor como a única solução. E é uma questão que a gente precisa rediscutir. Porque... E foi na minha gestão, E foi na gestão. Foi na minha gestão que foi aprovado na Assembleia. Aliás, por unanimidade. Mas também a implantação deu uma dor de cabeça danada. E agora acabou. O importante é isso, né? Que depois desse tempo todinho, precisa avaliar o seguinte, é que, de fato, você tem eleição, mas a gestão em si, ela, de fato, democraticamente, ela avançou pouco, porque você não tem os conselhos escolares funcionando como deveria, você não tem os recursos descentralizados como deveria. Então, são entraves que se colocam ainda hoje, senador, que a gente precisa fazer essa provocação no debate. Mas, Domingos, sabe o que era o sentido disso, senador? Era o seguinte, as escolas eram nomeadas por prefeitos, vereadores, deputados estaduais, alguns deputados federais interviam. No Nordeste é muito comum isso, né? E quando a gente colocou a questão da gestão democrática, houve um ribuliço maior do mundo. Foi uma negociação enorme aqui. No começo foi muito bom. Depois, sabe o que é a deformação que ocorreu? Do meu ponto de vista? Os políticos dos municípios, como bem salienta o senador Cristóvão, começaram a participar ativamente das eleições dos professores, dos diretores, dos vice-diretores, mesmo o cara sendo concursado, não era nomeado, eram no Estado, né? As escolas estaduais, né? Mas eles passaram a disputar isso. Você levou a disputa, né? A disputa que estava na sociedade para dentro da escola. Com 3, 4 anos, quando ele vira o negócio, aí transformaram isso numa luta política. Olha, eu tenho a impressão que talvez o primeiro a implantar essa gestão que vocês chamaram de democrática fui eu como governador. O Distrito Federal ele é ao mesmo tempo um município e um estado. Então todas as escolas estão nas mãos do governador, com a polícia, com tudo. E eu implantei. E realmente é um grande avanço em comparação com antes. Quem escolhia o diretor da escola era o vereador. Mas eu errei. Eu devia ter feito como eu proponho hoje. Eu proponho casar a democracia com a competência. É o seguinte, o diretor será eleito pela comunidade, mas só pode ser candidato quem tiver feito um curso de gestão escolar. Na minha proposta da federação, eu imagino 200 escolas para formar gestores educacionais no Brasil. Esses cursos, que teriam de 6 meses a 1 ano, dariam um diploma. Se um professor quer ser diretor, ele se candidata, mas ele antes mostra o diploma. Senão, não vai ser eleito. Aí casaria democracia com competência. Supondo, claro, que o curso vai dar competência. Aí é questão da qualidade do curso. Agora, quero falar da democracia. Nós não implantamos democracia no Brasil, nós implantamos uma corporativização. As nossas escolas, elas têm uma professorcracia. Não tem democracia.
Democracia é se fosse a sociedade que definisse o rumo da escola. Mas não é. Por isso, também nesse projeto de federalização, essa carreira nova nacional dos professores, eu proponho que eles tenham um sindicato único nacional, mas que não vai ser sindicato de professores. Vai ser sindicato da educação. A diferença é que faz parte do sindicato os professores, os servidores, pessoas da sociedade civil, escolhidas de alguns critérios, de tal maneira que quando os professores quiserem fazer uma reivindicação, tem que reunir eles e o resto da sociedade. Eles não serão os donos da escola. Os donos da escola será a sociedade. Então, a gente tem que adaptar essas coisas. As universidades, eu fui provavelmente o primeiro reitor eleito diretamente. Mas já naquela época eu dizia, é preciso a eleição direta para mexer com a universidade. Eu até usava para bagunçar, fazer com que se debata, se discuta. No fim, depois de alguns 10, 15, 20 anos, o debate é partidarizado. Não é mais o conceito de universidade que os candidatos discutem. Eles discutem qual é o partido, quem é que vai atender mais as reivindicações. Então, nós criamos uma professorcracia, em vez de uma democracia escolar, que una competência e democracia. Também fazer concurso para escolher diretor, e escolher um diretor que não convive bem com seus companheiros, seus colegas, não dá certo. A direção de uma escola exige ótima relação com a comunidade. Por isso é tão importante a eleição. Mas que seja uma eleição entre pessoas comprovadamente competentes. Senador, eu acho que um elemento associado a isso é ter claro também metas que essa gestão tem que cumprir em questão de resultado, né? Do aprendizado dos meninos, né? Eu acho que isso é importante. Sobral deu um bom exemplo disso. Fez isso muito claro. O que eu mais admiro em Sobral é esse pacto da comunidade com o governo municipal para cumprir metas. Fundamental isso. Olha, eu quando assumi a secretaria, eu tenho uma história de militância na esquerda e concepções de esquerda em relação também ao funcionalismo, estabilidade no emprego e tal. Quando eu fui secretário de Educação, eu perdi o encanto com a estabilidade no emprego. Porque você não pode mudar. Você não pode mudar. Onde você pode mudar, eu acho que o professor tem que ganhar bem, muito melhor do que ganha hoje, mas ele tem que ter um compromisso com a educação, com a gestão da sua escola e ser o exemplo também desse negócio. Não é? Eu tinha... Todo mês chegavam as pessoas que tomavam conta do pessoal, da gestão do pessoal, eram em média 300, 400 professores fora de sala de aula. Com doença, com não sei o que lá, inventavam, outros eram verdadeiros, um percentual desse todo, mas era um negócio crescente. Quando a gente tinha diretores mais compromissados, aí a falta era muito menor. Era muito menor. Então eu acho que para a gente fazer uma boa gestão, na Finlândia, o senador Cristóvão disse, lá eles trocam. Aqui tinha que trocar também. Se você puder trocar, aí você vai ter mais liberdade de promover uma educação com mais competência. Aqui no Rio Grande do Norte, muitos professores que eram na escola pública, eles também trabalhavam no Marista, no Colégio Maria Auxiliadora, no Colégio das Neves, no Dinâmico, nesses cursos que tem aqui. Lá eles não faltavam de jeito nenhum. Lá eles não faltavam, mas na escola pública eles faltavam. Então, eu acho que esse negócio é um negócio que a gente tem que superar. Posso dizer como é que eu tratei isso na minha proposta? Claro, eu não claro. quero monopolizar É o debate. importante. Não, é importante, é aqui uma conversa. O Domingos está falando pouco, mas olha, o que eu coloquei, a gente tem, quando a gente inventa coisa, tem que ir criando palavras. Então eu criei a palavra de estabilidade comprometida, para diferenciar da atual estabilidade plena. Qual é a diferença? A estabilidade comprometida, o professor não pode ser demitido pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente.
pelos colegas, pelos pais, não pode. Mas ele tem que se submeter a cada tanto tempo a uma avaliação. Avaliação que tem que ser bem acordada antes. E se essa avaliação disser, cara, tu não estás trabalhando bem, ele tem que ceder o cargo. Aí eu acho que a gente deve ter um sistema de previdência por tempo de trabalho. Não vamos deixá-lo jogado na miséria. Trabalhou tantos anos, vai levar um fundo de aposentadoria. Mas não fica sacrificando as crianças, né? Não fica sacrificando a educação. Volto a comparar com o futebol. No Brasil, o técnico que perde 2 jogos é demitido. Eu não quero isso, mas eu quero que o professor seja submetido a avaliações periódicas. Além disso, É isso aí. nessa carreira nacional, eu proponho que haja exclusividade ao trabalho do professor naquela escola. Ele não pode ter bicos, não pode ter outro emprego. Aí tem que ter um salário bom, né? Que justifique, né? Eu digo o valor. Quando eu comecei a trabalhar, faz 10 anos, então tem que atualizar, o salário que eu defini era de R$15 mil por mês. Com R$15 mil por mês, o custo aluno no ano é de 15 mil. É interessante que é o mesmo número. Obviamente, supondo turmas de 30 alunos. Então, R$15 mil por mês, R$15 mil por ano por aluno, isso você precisaria 6,6% do PIB daqui a 20, 30 anos, supondo que o PIB cresce a 2%. Não pode continuar na recessão que está aí. É perfeitamente possível. Um salário desse, para mim, a grande vantagem é que vai começar a atrair quadros brilhantes que hoje querem ser da Polícia Federal, querem ser do Ministério Público, querem ser neurocirurgiões, vão começar a buscar o curso de magistério. E aí, mais uma coisa, que eu também aprendi na Finlândia. Não aceitar aluno para os cursos de professor, aliás, não aceitar contratar se ele não tiver ficado entre os melhores da sua turma na faculdade. Só se aceita... Na Finlândia eles já empregam isso, né, professor? Já empregam isso. Eu não sei se é 10, 15, 20%, mas eles não aceitam que entre para professor quem não foi dos melhores alunos na sua turma da faculdade. Então, a gente tem que ter isso. Para isso tem que ter um bom salário. Eu trabalhava com 15 mil. Eu acho que já é um salário que dá para atrair muita gente boa. Dá. Nenhum município vai poder. Nenhum. E nem o governo federal poderia hoje. Imagine, 2 milhões de professores com esse salário. Não. Mas se você tem um esquema em que isso vai sendo implantado ao longo do tempo, é perfeitamente possível. Hoje já se gasta 5,5. Bastava chegar a 6,6. Senador, que é menos se compara muito o Brasil... 10% da lei. O Brasil com a Coreia, né? Que a Coreia, na década de 50, 60, era mais atrasada do ponto de vista educacional do que o Brasil. Você imagina, hein? O Brasil é atrasado hoje, você imagina, hein? Ela gastou, ou ela gasta hoje, não sei se eu tenho essa informação, quanto por cento do PIB? A Coreia do Sul, por exemplo. Mais ou menos o mesmo que nós gastamos. Mas é preciso lembrar que o PIB deles é muito maior. Não dá para a gente comparar só o percentual do PIB. Tem que comparar também o valor absoluto disso. Agora, a China era muito mais atrasada que o Brasil em tudo nos anos 60. Mas em educação, a gente precisa fazer uma justiça a esses orientais. Eles já dão importância à educação há 2.000 anos. A influência de Confúcio na China e daí se espalhando para os outros países é antiga. A mania por educação nesses países não se compara com o desprezo à educação no Brasil. Então, eles não partiram de zero. Mas na indústria, tudo eles eram piores que o Brasil. Mas já tinham uma tradição de educação, embora não de escola, no sentido que a gente chama. Senador, nessa ideia que é pertinente e muito interessante da carreira nacional, né? Porque eu concordo, acho que a única forma de atrair os bons profissionais para a educação é com a carreira nacional. Não é? Nessa ideia que o senhor coloca, aí só uma pergunta, o modelo de financiamento que a gente tem hoje, o Fundeb, essa cesta do Fundeb, seria um caminho para
para se federalizar esse salário a partir de uma cesta, onde esse percentual da União, Estado, município se complementasse para fazer essa cesta em relação ao salário nacional? Não, Não? não. O salário vai ser pago pelo governo federal. Não vai sair nem R$ 1 do município. O que a gente tem que explorar do município é construir o prédio, talvez, é pavimentar bem a rua, é colocar água e esgoto, que não tem em muitas escolas hoje. Mas o salário vai direto para o professor, não passa pelo município. Então, o conceito de Fundeb desaparece. Desaparece. Para que o fundo? Certo. Hoje não tem fundo Não tem sentido para fundo. pagar na Polícia Federal. Não Perfeito. tem um fundo da Polícia Federal, entendeu? Vai direto o salário. E aí haveria um rateio de alguns recursos para a gestão no dia a dia, que iria direto para a escola. Já tem alguns municípios que estão fazendo isso. Dão dinheiro para a escola, não para o salário, mas para os gastos operacionais não salariais. Não precisa mais de fundo. Por isso eu não entendo como é que tem prefeito que não quer isso. Não entendo. Primeiro, é falta de amor às suas crianças. Querer segurar as crianças para si, em vez de ter os benefícios que a União ofereceria. E segundo, é uma estupidez, porque mantém um problema que eles não têm como bancar. O problema seria da União, do governo federal. Senador, a gente discutiu, conversou muito, uma conversa boa sobre educação, mas aí vamos falar também um pouquinho de política, né? Vamos. O senhor disse, é um dos homens que influi na política nacional, teve uma participação efetiva muito grande. E agora vai haver eleição. Então a primeira pergunta que eu faço, antes da gente fazer uma análise assim, de conjuntura no Brasil, perspectiva do futuro, o senhor vai topar o desafio de ser candidato novamente ou vai ficar ajudando na expectativa nessa eleição? Não vou ser candidato. Eu já disse isso 2 anos atrás. Eu me sinto no direito, aos 78 anos, de não ser candidato. Além disso, eu creio que ser político hoje é tão diferente do que eu fui, que eu não me sinto habilitado. Eu tenho dito até, é como se eu tivesse treinado para jogar futebol e, de repente, querem que eu entre para nadar ou para jogar beisebol. É outra coisa. Eu não tenho nenhum partido, eu sou filiado, nem me sinto atraído para disputar a eleição por esse partido onde eu estou filiado, que é o Cidadania. Então, eu estou fora. Além disso, eu creio que há momentos de ação e momentos de reflexão. Eu acho que hoje é um momento mais de reflexão, para pensar o futuro, formular alternativas, do que ir para a rua pedir voto. Eu confesso, eu não vou pedir voto aqui pela Federação da Educação, até assim, sabe por quê? Pouca gente sabe isso. No DF está federalizado. Quem paga aqui o salário dos professores é o governo federal. Agora, quem manda é o governador, ou seja, é uma federalização ao contrário do que eu quero. Então, não serei. Acontece que eu pensava em chegar sem ser candidato, e a coisa está tão complicada que eu estou chegando sem ter candidato, salvo para presidente, que eu acho que ele tem que votar no Lula no primeiro turno. Porque se não elegermos o Lula no primeiro turno, corremos sérios riscos de que esse cara que está aí continue, seja manipulando eleição, seja mesmo dando um golpe. Então, hoje, o único candidato que eu tenho é o ex-presidente Lula. Para governador, não tenho ainda aqui. Acredita isso? Não tenho. Nem para deputado, nem para senador. Mas não serei candidato. Senador, mais uma pergunta. O Brasil está polarizado, né? E uma polarização que atrasa, inclusive, o debate político, porque você começa a discutir e eleição tem que ter paixão, mas não deve ser só paixão, né? Se a gente colocar razão, propósitos, ideias, princípios, norteadores dessa ação cidadã, a gente vai certamente escolher melhores deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. Na visão do senhor, há alguma chance de haver o crescimento de uma terceira via? Ou, como muitos analistas dizem por aí, e muitos pesquisadores começam a reafirmar ainda mais, que embora não tenha começado o processo eleitoral,
está difícil de ter a oportunidade do crescimento de uma terceira via. Será um embate entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. E esse debate vai para o segundo turno. Dificilmente ele será resolvido no primeiro. Pelo menos é o que a maioria dos pesquisadores que nós conversamos e estamos lendo aí, eles dizem isso. Há uma perspectiva de ser quebrado essa polarização agora, no primeiro turno, ou não? Eu não vejo como, sabe? Porque, Roberto, uma coisa só cresce se existe. Só cresceria a terceira via se existisse uma terceira via. Eu não vejo como essa multidão que havia de Dória, Simone, não sei o quê, se formaria uma via. Não se formou ainda. Esse negócio de que a Simone Tebet é a terceira via, ela não está unindo aquele pessoal que ficou de fora. Ela não une Dória, ela não une nem o partido dela. O que teria seria o Ciro, que eu não acho ser a terceira via, é outra via, é a via Ciro. Mas, em tempos de extremos, eu não vejo como alguém crescer se não for dos extremos. O que a gente tem que fazer é impedir que esse Bolsonaro continue e começarmos a nos preparar para 2026, 2030, 2034, com uma proposta que eu espero que englobe o PT, que englobe tudo isso que se chamava, e hoje em dia eu chamo de esquerda nostálgica, porque eu não acho que esteja sintonizada com o futuro para valer, está sintonizada com coisas positivas, mas voltadas para o passado. Eu espero que nós consigamos formular uma alternativa. E eu espero que seja de esquerda, mas uma esquerda nova, uma esquerda que seja capaz de entender, por exemplo, os problemas mundiais, globais. Essa semana eu vi gente batendo no Leonardo Boff, porque ele disse que se nós não somos capazes de cuidar da Amazônia, a humanidade vai precisar internacionalizar. Ele tem razão. Eu até lembrei para algumas pessoas, não sei se vocês sabem, quando os ingleses proibiram o tráfico de escravos e disseram que se pegasse um navio brasileiro com escravos, libertaria os escravos e afundaria o navio, em nome da soberania brasileira se defendeu o direito de trazer escravos. Não sei se sabe disso. Em nome da soberania... Foi uma polêmica enorme, inclusive, na época, não tinha divulgação da imprensa, né? Mas entre a elite politizada... Isso, muito. Então, uma nova esquerda que entenda os fenômenos mundiais, humanistas. Por exemplo, você falou aí mesmo, não sei o que é cidadã, Constituição cidadã. Eu quero uma Constituição humanista, mais do que cidadã. Cidadãs são os habitantes da cidade, eu não me basta. Própria democracia, eu quero uma humanocracia, que é uma democracia que leva em conta os problemas dos seres humanos todos, que eu não sei como é que faz. Senador. Mas eu espero que a gente debata. Então, eu espero que se formule uma alternativa, fora de extremos, daqui a outras eleições. Nessa, não. Nessa, eu defendo que a gente escolha um dos extremos. E eu escolhi o meu, que, aliás, nem acho que é extremo, porque o Lula não está sendo extremo. Ele está defendendo o que, a meu ver, é certo. Senador, pega aqui essa sua fala, né? Nesse trecho, nós vivemos a era dos extremos, né? E o senhor também projeta para o futuro algumas preocupações. Nós somos aqui de uma geração, que eu digo próxima, que nós passamos por um processo de ditadura, ajudamos no processo de redemocratização e numa concepção que foi vitoriosa para derrotar a ditadura, que era que a conjuntura permitia, da chamada Frente Ampla. A gente reuniu uma série de espectro político, da esquerda ao centro, a conservadores, e avançamos bastante, derrotamos a ditadura. Hoje, a gente não consegue, nós, esses democratas, um campo da esquerda, a gente não consegue essa preocupação que o senhor projeta para o futuro. Como aglutinar esses democratas, né, com essas diversas concepções da esquerda à direita para pensar um projeto de país numa concepção de cidadania, de mundo moderno, onde a gente de humanismo, onde a gente tem a nossa pluralidade, enfrenta o debate político, mas onde
os adversários não tentam se eliminar, nem se destruir, nem destruir as instituições. Como é que o senhor vê o futuro? Como é que a gente pode aglutinar esses democratas? Domingos, como formular isso e aglutinar, até que não é difícil, porque eu trabalho intelectual. Difícil mesmo é como arranjar voto com essas novas bandeiras. Nessa polarização, né? Com essa Por ideia, exemplo, né? Essa ideia. Não, vou dar uma ideia. Por exemplo, com o preço da gasolina. Uma visão de longo prazo, humanista, não tem por que querer baixar o preço da gasolina. Tem que substituir petróleo por outros combustíveis. Alternativa. Agora, né? quem é que vai ganhar voto? Quem é que vai ganhar voto hoje se disser que tem que aumentar o preço da gasolina para que fique rentável a energia eólica ou a energia solar? Quem é que vai ganhar voto se disser, olha, não dá mais, agora o transporte tem que ser público, não pode mais ser transporte privado, acabou esse consumo depredador. O grande problema, Domingos, é formular, dá trabalho, mas é conseguir ganhar voto. E o que atrapalha é que a maioria com quem a gente vai debater quer ganhar voto, e tem que ter, senão não é democracia. E para ganhar voto, ele fica prisioneiro do imediato. O Congresso está se tornando prisioneiro, está votando Totalmente. uma legislação, uma PEC, que permite que o governo se utilize eleitoralmente dela, usando os recursos, furando o teto, sem respeitar o orçamento, sem respeitar nem o próprio Congresso, e ainda mais, sem nenhuma vergonha, porque diz o seguinte: esse que está sendo votado agora, essa PEC que está sendo votada agora, é até dezembro só. Depois de dezembro já passou a eleição, vamos tratar de outra coisa. Quer dizer, vai ser uma herança terrível o presidente que seja eleito para resolver essa questão econômica. Agora, senador Cristóvão, eu também acho que não é uma luta de extremos no Brasil. O PT teve no poder, teve os seus erros, aparelhou o Estado, criou uma máquina de corrupção completamente organizada, e eles fizeram realmente isso. Com concepções políticas até antigas, Equivocadas, né? Equivocadas, de fazer isso para fazer a revolução, acumular para tal, usar as estatais para isso, o próprio Estado, e colocaram isso em prática no governo. Mas Lula nunca foi um extremado. Não. Nem o próprio PT, como partido político mesmo, ele nunca foi extremado. Não tem dois extremos disputando o poder no Brasil. Do meu ponto de vista, tem um extremo, que é o extremo representado por Jair Bolsonaro. Eu concordo totalmente. E por isso eu creio que os filhos do Bolsonaro comemoram toda vez que, desculpe se vou tocar em alguém bem próximo aí, quando o Ciro bate no Lula. Quando eu vejo as declarações do Ciro sobre o Lula, eu digo, esse cara deve estar combinando com os filhos do Bolsonaro. O nem-nem, nunca devia ter existido essa história do nem-nem. Nem é como se fossem dois lados. Não é só Bolsonaro. Agora, a gente tem que ter crítica ao Lula? Tem que ter, ao PT tem que ter. Em 2023, se for o caso, a gente vai para a oposição ao Lula para construir algo novo. Mas hoje, não tem que estar dizendo isso de extremo. E você tem razão. Nem Lula, nem Dilma. Você não pode acusar Dilma de extremista em nada. Você pode até acusar na juventude de ter lutado contra a ditadura, como eu também lutei, não cheguei a pegar em arma, mas lutei parecido. Aquilo era outra coisa. E aquilo não era extremismo, aquilo era democracia contra a ditadura militar. É um erro, esse negócio do nem-nem, desde o começo eu disse, e fico muito triste de ser filiado a um partido onde o presidente do meu partido embarcou nessa do nem-nem, e com uma coisa que eu acho terrível, antipetismo. Eu vi o que era o anticomunismo no passado. Eu não entendo. O anti é fascismo. Aí tudo bem. Que aí não é divergência. Aí é muito mais do que divergência. É incompatibilidade civilizatória, é incompatibilidade moral. Entre política a gente faz divergência. Com Bolsonaro eu não tenho divergência, eu tenho oposição moral. Então é um erro os democratas que ficam misturando. Ainda que de vez em quando digam que eles não são iguais, mas no discurso fica com nem. Não existe isso. Nós precisamos nos livrar de Bolsonaro. E Lula, além disso, vamos reconhecer, foi um bom governo. Cometeu erro? Cometeu. Tem coisas que eu não faria? Tem. Mesmo na educação.
eu acho que ele deu muito mais ênfase ao ensino superior do que à educação de base. Aliás, foi a razão que ele me deu para me tirar. Ele disse que queria alguém que se dedicasse mais ao ensino superior, e de fato conseguiu. Foi depois que eu saí que aumentou para valer o número de vagas na universidade, que sobrou dinheiro para as universidades. Não foi no ano que eu fiquei, até porque no primeiro ano não tem dinheiro mesmo. Mas o meu discurso era para a educação de base e alfabetização de adultos. Então, foi um erro do Lula, a prova é aí. Nós temos 8 milhões de universitários, mas 4 milhões não vão terminar o curso, que não conseguem acompanhar, não sabem matemática, física, escrever, não sabem, a ponto de se formarem na graduação. Mas não vai dizer que foi um governo ruim, não, para o Brasil, quando a gente compara com os outros. Senador Cristóvão Buarque, a gente hoje de manhã, quando eu cheguei de Brasília, eu passei uma mensagem para o senador, aí ele disse assim, quanto tempo? Aí eu disse, 1 hora. É o que a gente está fazendo. Ele disse, não, é muito longo. Eu disse, não, a gente faz um... O pessoal está dizendo aqui, tem umas pílulas que a gente faz de 30 segundos a 1 minuto e fica distribuindo durante a semana, quase 10 dias. Mas chegamos a 1 hora. E a gente tem que encerrar esse bate-papo. Por mim, continua. Por nós aqui, a gente ficar mais 1 ou 2 horas. Tá? Mas eu quero assumir o compromisso com o senhor de a gente fazer outro debate sobre educação aqui também, que é um negócio muito importante nesse ano eleitoral. O nosso amigo Domingos, ele tem uma boa relação com Cláudio Costin. Eu acho que o senhor tem também com a Priscila. A gente podia fazer um grande debate, né, se a gente conseguir organizar com essas 3 pessoas. Seria uma grande contribuição que a gente daria, né? Eu quero agradecer ao professor Domingos, quero agradecer ao senador Cristóvão Buarque pela participação aqui no Ponto de Encontro e que todos continuarão sendo bem-vindos aqui. Muito obrigado e um grande abraço para todos nós. Foi um prazer, viu? Eu sugiro colocar alguém de Sobral e colocar o Mozart nesse grupo aí. Mozart, meu amigo, foi secretário da Educação na mesma época que eu fui. Gente muito boa. Vamos fazer esse debate. E o Zezéu. Vamos lá. Grande abraço, gente. Grande abraço. Gostei muito.